Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao podcast Analista de Licitação. Aqui a gente discute as estratégias para você chegar muito mais rápido ao patamar de um analista Master Tubarão que tem o seu faturamento acima de R$ 10.000 por mês. Eu sou a professora Flávia Viana, trabalho há 23 anos com licitações e no vídeo de hoje a gente vai trazer aqui dicas importantes de como conseguir e fidelizar os seus clientes como analista master de licitações. Mas antes, eu quero te pedir para já deixar o seu like aqui nesse vídeo, assim você ajuda a divulgar o canal e também trazer informação útil a pessoas que, assim como você, também estão precisando dessas informações. E não esqueça também de deixar aqui, se você ainda não é inscrito, se inscrever no canal e ativar as notificações no sininho, porque assim você vai receber em primeira mão todo o conteúdo que eu disponibilizo semanalmente aqui. E isso tudo são estratégias que vão te ajudar a acelerar o seu patamar e conseguir aí progredir na sua carreira para verdadeiro tubarão com o faturamento acima de R$ 10.000 por mês. Bom, então o vídeo de hoje é para aquela pessoa que é ou quer se tornar um analista master de licitações representando clientes e nessa opção, você sequer precisa abrir CNPJ, você não precisa abrir empresa, nada disso, porque você vai fazer a ponte entre empresas, né, que querem vender produtos, serviços e obras para o governo ou que nem sabem o que são licitações, você vai inserir essas empresas aqui no mercado, e entre o governo, que o governo compra de tudo todos os dias, e aqui a gente está falando de produtos, equipamentos, materiais, serviços, obras, serviços de engenharia, todo tipo de segmento. A gente tem um edital em busca de fornecedores, mas com mais de 90% das empresas que estão abertas no Brasil simplesmente não participam de licitações. E aquelas que participam de licitações, mais de 95% atuam como amadores, aventureiros, sem nenhum tipo de conhecimento e acabam não tendo resultado. É por isso que o analista master de licitação ele é um profissional em escassez, porque menos de 5% de quem trabalha com licitação tem o perfil de um analista tubarão, tem o conhecimento para trazer resultados significativos aos seus clientes. Então, para você fidelizar o seu cliente, tá? O primeiro ponto que a gente vai tratar é essa questão do conhecimento, que realmente é um conhecimento validado e que vai gerar resultado. Agora, antes disso, eu quero falar um pouquinho de como que você pode conquistar os seus clientes. A gente sabe que com as oportunidades hoje sendo praticadas de forma online, é totalmente possível que você exerça suas funções como analista master de licitação da sua casa, sem precisar sair de casa. E aqui eu estou falando desde a prospecção do cliente até a participação efetiva na licitação, tudo feito de forma online, tá? Mas um dos grandes erros de quem vai iniciar no mercado como analista de licitação é falhar na metodologia de prospecção de clientes. Quando a gente falha nessa metodologia de prospecção de cliente, quando a gente não utiliza a técnica certa, quando a gente não utiliza um método para prospectar os clientes, essa etapa ela pode acabar falhando e isso desmotivar aquela pessoa a dar continuidade na sua carreira, sendo que é uma etapa simples, desde que você faça da forma certa. Eu vou te dar um exemplo aqui, fazendo uma analogia aqui para a vida real. Vamos supor que em determinado momento da sua vida você quis emagrecer, você tinha o foco ali, eu quero emagrecer. De repente tem uma festa para ir, um batizado, um casamento, e eu vou colocar aqui um limite aqui, eu quero emagrecer 5 quilos, eu quero emagrecer 10 quilos. E aí você foi lá, se matriculou na academia, né? Até foi para as aulas, fez as aulas da academia, fez ali algumas semanas, alguns meses, porém, na sua casa você não implementou nenhum tipo de dieta, nenhum tipo de alimentação com hábitos mais saudáveis. E de repente você continuou comendo em grande quantidade. A gente não consegue competir com o que a gente come. Então, não adianta nada eu me inscrever na academia, eu fazer as aulas, eu fazer, né, treinar, se eu continuo comendo grandes quantidades de comida, porque isso é uma questão de gasto calórico. Se você ingere mais calorias do que você gasta, no final do dia a conta não vai fechar e você não vai ter um déficit calórico e você não vai conseguir perder nenhuma caloria. Por mais que você tenha lá, ó, ralado, suado a camisa, treinado pesado, mas como a ingestão de caloria foi muito maior do que a própria atividade física, você não consegue perder peso, porque essa conta no final, ela sempre vai dar uma conta calórica positiva, ou seja, você ingere mais calorias do que você perde ali na academia. E aqui, na parte de licitação, é a mesma coisa. Se você tenta
prospectar o cliente sem técnica, sem metodologia, de qualquer jeito, batendo nas portas, ligando para as pessoas, obviamente que isso não vai funcionar. Então é por isso que existem métodos, existem técnicas para fazer essa prospecção dos clientes. E dentre essas técnicas de prospecção dos clientes, né? Se você ainda não participou de nenhuma aqui das minhas semanas gratuitas, fica de olho no nosso calendário, porque na semana gratuita eu já te ensino como fazer essa prospecção, eu já libero para você uma carta de apresentação, já fica de olho na próxima data da próxima semana gratuita para você também participar, onde a gente apresenta essa carta de apresentação, trazendo para o cliente a possível oportunidade. Ele também vender produtos, serviços, obras, locações para o governo. Mas não apenas isso, nós também temos que mostrar, isso tem que estar concreto para o cliente. Não adianta eu chegar para o cliente e falar: olha, tem licitação aberta, vamos participar? Ele vai falar: eu nem sei o que é licitação. Ah, não, isso daí não me interessa. Então você precisa mostrar para ele. E para isso, a gente manda um trecho do edital. Para quem não sabe o que é edital, o edital é como se fosse o caderno que traz todas as regras que vão acontecer naquela licitação. E esse edital ele tem alguns anexos, tá? Um desses anexos a gente chama de termo de referência quando for pregão, ou projeto básico quando for outra modalidade de licitação. E nesse termo de referência, nós temos ali o que o governo vai comprar. Então, ele vai descrever o produto, o serviço que vai ser comprado, vai ser contratado. Ele vai descrever como que vai ser feito isso daí, como que vai ter que executar, como é que vai ter que entregar, quais as especificações, quais são os prazos e, geralmente, quanto que ele vai pagar. Isso a gente chama de valor estimado da licitação ou valor máximo, que pode ser um dos itens que vão constar no edital. Então, eu vou participar de uma licitação, por exemplo, para vender microfone, e eu sei lá que o valor estimado está como R$ 100.000. Então, eu sei que o governo vai pagar, no máximo, R$ 100.000 por aquela quantidade de microfones que o edital solicita, tá? Agora, não são todos os editais que trazem esse valor estimado, não são todos os editais que trazem quanto que o governo pretende pagar. E aí não tem problema nenhum, porque o cliente ele vai fazer o preço dele. Então, eu estou com o edital na mão, eu sei que vai comprar um microfone com essas especificações e que, na verdade, né, não o microfone, ele vai comprar, por exemplo, 5.000 microfones. E o empresário vai dar o preço dele, vai ver qual que é o preço que ele pratica no mercado, quanto que ele vai querer cobrar. A gente vai trabalhar sempre com o preço do nosso cliente, né? Claro, incluindo também a nossa comissão, porque a gente recebe, além das mensalidades, uma comissão sobre o êxito, um percentual sobre o êxito, que pode variar de 1 a 6% do valor da licitação que eu ganhei, tá? E nesse aspecto, então, quando a gente fala da questão do edital, tá? Ele pode trazer os valores, ou ele pode não trazer esse valor aí estimado, e não tem problema nenhum, a gente vai trabalhar com o preço ali do nosso cliente, mas quando não trouxer o valor estimado, a gente tem sempre, principalmente quando é um edital aí, tanto na parte do termo de referência, ou se você tiver, por exemplo, no Comprasnet, que é o Compras Gov BR, tem uma relação de itens. Então, eu vou mostrar ali para o cliente, olha só, a quantidade de microfones que o governo vai comprar, é exatamente os microfones que você vende aqui, e é uma oportunidade que a gente já pode imediatamente iniciar, participar, não só essa, como muitas outras. Então, você tem que trazer para o cliente a oportunidade de ele também vender produtos, serviços para o governo, e olha só a vantagem nisso, o governo está comprando todo santo dia. Então, não importa, seu cliente ele pode ser inclusive de regiões diferentes de você. Então, por exemplo, eu estou aqui em São Paulo, mas eu tenho clientes do Brasil inteiro, porque como essas licitações elas são eletrônicas e eu participo pela internet, eu represento clientes de todo o Brasil. E a entrega também, o cliente ele pode fazer para todo o Brasil. Estou com um cliente aqui em São Paulo, mas tem uma licitação acontecendo em Minas Gerais, é completamente comum eu participar dessa licitação, porque o que vai mudar é o cliente fazer o envio, calcular o frete para envio. Muitas vezes ele trabalha também com triangulação de notas. Se você não sabe o que é isso, tem um podcast aqui no canal. Depois dá uma olhadinha quando terminar esse podcast aqui, tá? Sobre triangulação de notas, que eu te explico como fazer. E todo esse passo a passo, então, quando a gente vai fazer a prospecção do cliente, tá em você mostrar para ele a oportunidade dele quadriplicar o faturamento da empresa se ele passar também a fornecer produtos, serviços e obras para o governo. O que ele vende lá, ele também vender para o governo, também tem o governo como seu cliente potencial. Acontece que esse empresário ele não vai conseguir sozinho participar das licitações. Mesmo que ele tente,
ele não vai conseguir montar a documentação, ele não vai conseguir ler e entender o edital, ele não vai conseguir fazer uma impugnação, um recurso quando for necessário. Então, todas essas atividades são do domínio do analista master de licitação. Isso é a mesma coisa de determinado dia eu precisar fazer uma cirurgia e eu mesmo querer me operar, né? Ou pedir para o meu tio me operar, que não é médico. Não, eu preciso de um profissional habilitado naquela área, que tenha expertise para fazer essa cirurgia, para fazer a operação, tem que ser um médico. Então, é a mesma coisa, meu computador quebra aqui, eu não entendo nada de computador, e aí eu mesmo pego aqui umas ferramentas, abro o meu computador e começo a soltar os parafusos lá de dentro. O que eu vou fazer é quebrar o computador de vez. Eu preciso chamar um técnico de informática de confiança para vir aqui, dar uma olhada no computador, restaurar, fazer o que tem que ser feito. Ele tem expertise. E a mesma coisa acontece com as licitações. Então, quando o empresário tenta ali sozinho, sem conhecimento, não vai dar certo, ele vai perder a licitação, muitas vezes ele tem prejuízo, e aí ele acaba desistindo, ou né, fica ali até traumatizado, não sabe como participar. E aí que entra você, como analista de licitação, e onde você pode oferecer os seus serviços, tanto para quem não participa de licitação, inserir essas empresas no mercado, que são mais de 90% das empresas que estão abertas hoje aí, mas também você pode fazer a prospecção de empresas que já participam de licitações, e como as licitações e todos os dados das licitações, elas são públicas, a gente consegue entrar nos portais onde as licitações são realizadas, consultar as atas daqueles pregões que foram realizados, onde a gente tem acesso a todas as empresas que perderam aquela licitação. E aí eu vou entrar em contato com as empresas que perderam as licitações e você vai comprovar na prática que a grande maioria que está por aí, ó, participando, está participando sem conhecimento, está participando como amador, como aventureiro, com falta de profissionalismo e perdendo muitas oportunidades todos os dias, porque não tem um GPS para seguir, não tem um roteiro e estão, na maioria das vezes, utilizando técnicas ultrapassadas, técnicas que não funcionam e que não fazem com que aquela empresa ganhe as licitações. E aí que entra os seus serviços como analista master de licitação, onde você aplica o conhecimento do analista master de licitação. Se você não sabe do que eu estou falando, o conhecimento do analista master de licitação, que é aquele profissional que tem o seu faturamento acima de 10 mil reais por mês, ele é baseado sempre em 3 rotas, que é a rota do analista, o seu próprio passo a passo, a rota do comprador, saber o que o órgão público pode e não pode fazer, e é isso que vai te dar conhecimento para você conseguir analisar um edital, pegar as melhores oportunidades, entrar com impugnações e recursos quando for necessário, tá? E também a rota do direito administrativo para leigos, porque você não precisa ser advogado para ser analista master de licitação, mas você precisa ser preparado por um método que já traga para você uma bagagem em direito administrativo sem juridiquês, com uma linguagem facilitada, mastigada, para já te preparar, porque é isso que vai te colocar na frente, é isso que determina o perfil daquele analista de licitação que tem um faturamento acima de 10 mil e daquele que tem um faturamento baixo. A falta de conhecimento. E não é nem experiência, eu garanto para você, não é experiência, é conhecimento. Por quê? Porque eu trabalho há 23 anos com licitações e eu cansei de ver pessoas que estão trabalhando há 5, 10, 20 anos de forma errada e não conseguem escalar um faturamento por falta de conhecimento. São pessoas que se julgam experientes, mas que trabalham há 10, 20 anos como verdadeiros amadores, sem nenhum tipo de resultado, com um resultado muito baixo. Já o analista master de licitação, mesmo sem experiência nenhuma, ele pode iniciar do absoluto zero. E a métrica que eu tenho aqui com os meus alunos é que de 30, 60 a 90 dias você já consegue resultados significativos, inclusive resultados acima de 10 mil reais por mês, se você for uma pessoa realmente comprometida no que você vai fazer com a sua carreira de analista de licitação. Então, quando você utiliza a técnica certa, essa é a primeira forma de fidelizar clientes, tá? E é muito simples a questão de conquistar, de conseguir os seus primeiros clientes. Como eu disse, essa técnica, que inclusive eu ensino na semana gratuita do analista de licitação, é uma técnica que você, com a carta de apresentação, mais aquele trecho do edital que traz ou o valor, ou pelo menos a relação dos itens que vai ser comprado, e tem que ser do segmento ali da empresa que você vai prospectar. Lembrando que você pode prospectar empresas de todos os segmentos, tá? Não importa se ela vende produtos, se ela presta serviços, obras, a gente tem edital todo santo dia para todos os tipos de objeto. Então, quando você faz a prospecção e você traz a oportunidade ali para aquele cliente, tá? Você apresenta a possibilidade dele quadriplicar ali os seus ganhos, duplicar, triplicar, quadriplicar,
E você tem também, com o seu conhecimento, né, deixar o seu cliente calmo, de forma que ele não precisa ficar se preocupando com documentação, com burocracia, com participação, não. Essa é a sua parte, é o seu passo a passo, e a única preocupação dele vai ser com a entrega do produto, do serviço no órgão e executar aquele contrato que você ganhou para ele. Então, essa é a primeira forma, uma técnica validada, né? Que inclusive eu utilizo ali na semana gratuita, eu utilizo também com os meus alunos. Em uma semana já é possível você sair com 3, 4, 5, até 13 clientes, tá? Utilizando ali a técnica 20 minutinhos por dia. Mas além disso, como é que eu fidelizo o meu cliente? Primeiro passo é que sempre que você prospecta e você fecha com o cliente, a gente tem que firmar um contrato, né? Então a gente firma um contrato com o nosso cliente, onde a gente prevê como que vai ser feito ali a execução dos seus serviços como analista master de licitação. De repente, você começa um contrato inicial para 3 meses, 6 meses, 1 ano, onde é previsto tanto a comissão sobre o êxito quanto a mensalidade. Ele deve pagar mensalidades também para o analista master de licitação, porque comissão sobre o êxito é quando você ganha a licitação. Vamos supor que você ganhou uma licitação de R$300 mil e você combinou que você vai ficar de 1 a 6% desse valor. Tudo isso é combinado e também é colocado no contrato. Então, ao ganhar a licitação, você recebe essa comissão pelo êxito. Por exemplo, ganhei uma licitação de 300 mil e combinei 5% desse valor. Então, o meu cliente, ele vai me repassar 5% desses 300 mil, mas não para por aí. Eu também cobro uma mensalidade no meu cliente, porque a mensalidade, ela visa os custos que, do seu trabalho, do seu tempo como analista master de licitação, quando você precisa fazer outras atividades também fora do dia da licitação, por exemplo, cadastro no SICAF, atualização de documentos, prospecção de oportunidades. Então, tudo isso precisa ser custeado também por uma mensalidade que o seu cliente vai te pagar. Então, além da mensalidade, a gente cobra também uma comissão ali pelo êxito, ou até um valor fixo por licitação que eu vou participar. E essa, então, é o primeiro passo, a primeira dica, que tem que ser firmado um contrato ali com o seu cliente. E além disso, como é que eu faço para fidelizar aquele cliente, né? E aí, uma dúvida muito comum que eu acabo recebendo bastante nas redes sociais, por pessoas que não atuam como analista de licitação, que vão começar do zero, e a pessoa fica com medo que o cliente não vai pagar a comissão. E aí, eu vou dizer uma coisa para você. O cliente sozinho, ele não tem condições de participar da licitação. Ele pode tentar, mas ele vai errar. Por que ele vai errar? Porque para você participar de uma licitação, é necessário um conhecimento que o analista master de licitação domina, por exemplo, na parte de documentação. Quais são os documentos que eu vou juntar para participar daquela licitação? Como é que eu faço um cadastro no SICAF? E o empresário já se perde logo nesse primeiro passo, ele não consegue fazer o cadastro no SICAF porque ele não tem domínio dos documentos que a gente tem que separar para participar de uma licitação. Imagina então ele pegar um edital para tentar ler, tentar interpretar. Ele não vai ter essa facilidade porque ele não passou por uma metodologia que o preparasse para isso. Claro que tem exceções. Existem alguns empresários que têm a sua própria empresa e também se tornaram analistas masters de licitações para representar a sua própria empresa naquelas oportunidades, tá? Mas a grande maioria não faz assim. A grande maioria dos empresários que estão por aí participando de licitações totalmente despreparados, totalmente como aventureiros, como amadores e sem profissionalismo. Então, o primeiro ponto é que quando a gente está falando da relação entre o analista de licitação e o cliente, essa é uma relação que é um verdadeiro casamento. É um verdadeiro casamento. Por quê? O empresário, ele vai criar muito mais dependência técnica de você do que você dele. Veja só, eu falei que mais de 90% das empresas abertas no Brasil ainda não participam de licitação. Isso é uma imensidão, é um mar azul infinito de oportunidades. Você pode prospectar e fechar com clientes todo santo dia. Então, todos os nichos, todos os segmentos, sem você precisar sair da sua casa. Porque a gente tem muitas empresas que estão fora do mercado por falta de conhecimento. Agora, o empresário, ele, do outro lado, ele não conta com um número alto de analistas masters, tubarões que realmente buscaram essa qualificação, que buscaram esse conhecimento. Então, nós temos no mercado uma escassez de bons profissionais. E aqui, ó, eu não sou melhor que ninguém, mas eu tenho que ser sincera com você. E sendo sincera, com toda a sinceridade aqui do mundo, infelizmente, o mercado das licitações é um mercado que ele está repleto de profissionais
ruins. Ruins no sentido de profissionais que não buscaram conhecimento, que estão atuando com a cara e a coragem, achando que licitação é fácil, que se aprende na prática e que a prática é a escola. E essa, sem dúvida, é a pior forma de você iniciar, de uma pessoa iniciar trabalhando como analista master de licitação, porque é muito tempo perdido, anos perdidos, tentando ganhar sozinho, montar um quebra-cabeça sozinho e sem conseguir ganhar licitações, e muitas vezes ganhando as piores oportunidades, e dependendo da sorte para ganhar. E não é assim que trabalha um analista master de licitações. O analista master trabalha no resultado, trabalha na técnica. Por isso que a gente participa das licitações e não dependemos do preço para ganhar. Então, muitas vezes a gente tem concorrentes lá que estão com preços mais baixos, mas que apresentam erros fatais nos documentos, nas propostas, e que muitas vezes nem o pregoeiro, nem o agente da contratação, quem está julgando a licitação, não viu isso daí. E aí você entra com o seu perfil, com o seu domínio, o seu conhecimento de analista master de licitação, identifica erros dos concorrentes e passa a ganhar aquelas oportunidades, aquelas licitações. Isso traz um aumento exponencial do faturamento daquela empresa pela qual você está participando. Você vai aumentando o faturamento daquela empresa de forma exponencial, de forma que isso vira realmente uma relação, um casamento, onde o empresário ele vai ter uma dependência técnica, ele vai depender muito mais de você do que você dele, porque se amanhã ele quiser rescindir ali o contrato com você, não tem problema, a gente tem mais milhares de outras empresas que eu posso fazer a prospecção e trazer aqui para o ramo das licitações. Então, o que vai fidelizar o cliente é você atuar com um conhecimento, com uma técnica, com uma metodologia que realmente vai trazer resultados para os seus clientes. E um ponto importante aqui é bom a gente sempre lembrar que, olha, você não vai ganhar 100% das licitações que você vai participar. Mas quando você opta por trabalhar sem conhecimento, você vai perder a grande maioria. E quando você perde cada licitação, é um passo que você dá para trás. É um passo a menos na progressão da sua carreira, é um bloqueio na progressão da sua carreira. E com isso você perde tempo e você também perde dinheiro, porque quando você faz a coisa errada, você está perdendo dinheiro, você está perdendo aquela oportunidade. Mas quando você atua com o conhecimento de analista master de licitações, apesar de você não ganhar 100% das licitações, você aumenta significativamente o número de licitações que você vai vencer. E é isso que vai trazer resultados, alavancando não só a sua carreira, mas também o faturamento da empresa, do cliente que você está ali no momento representando. E essa é a forma de fidelizar cliente. Como que você vai fidelizar um cliente se não pelo aumento do resultado? E como é que você vai aumentar o resultado do seu cliente, aumentar o faturamento do seu cliente? Sem conhecimento. Senão você não vai apresentar resultados. Então, os resultados eles estão conectados à aplicação do seu conhecimento, seguindo uma metodologia, seguindo um método que realmente faça você utilizar a melhor técnica naquela participação, e com isso você alavanca os resultados dos seus clientes e alavanca também as suas comissões, os seus ganhos, e acelera o seu patamar aí para cima dos R$ 10.000 por mês de faturamento. Então, essas foram as dicas rápidas do podcast de hoje. Espero que você tenha gostado. Não esquece de deixar o seu like aqui nesse vídeo. Se você não é inscrito no canal, se inscreve e ativa as notificações no sininho para você não perder nenhuma informação. Um grande abraço, um grande beijo da professora Flávia Viana para você e até o nosso próximo podcast.